Ó, tivemos ainda, voltando a falar do Corinthians, a vitória diante do Galo, hein, gente? É 1-0 no fim de semana, no sábado. Poderia ter sido mais, hein? Até que ficou barata essa vitória. E o trio Gin de volta. Então, Garro, Yuri, Memphis voltaram a jogar e deu bom. A gente sentiu já uma dinâmica diferente com esses jogadores em campo. Mussete foi uma vitória magra, né? 1-0 para cima do Galo, mas a gente já viu um Corinthians que poderia ter feito mais, que teve um bom desempenho aí contra o Galo, que está numa situação bem complicada. Vitória merecida do Corinthians, eu acho que precisamos destacar o Memphis. Fez um bom jogo, falamos muito dele na semana passada, que precisa ter mais compromisso antes, se ele jogaria ali contra o Santos ou não, se ele se dedica mais à seleção holandesa do que o Corinthians. Foi titular, assim como o Garro, né? Esse ataque que o Dorival pouquíssimas vezes teve à disposição. Para mim, o Memphis foi o melhor em campo, grande jogo, então criticamos quando temos que criticar, eu acho que também precisamos elogiar a boa partida dele e do Corinthians em geral. Foi um jogo brilhante, vistoso. Deu para ver como esses jogadores fazem diferença, né? Memphis, Garro, o próprio Bidu. Acho que o Bidu faz uma falta gigantesca ao Corinthians. Não tem comparação entre ele e o Hugo. Dá para ver vários lances como esse em que o Bidu participa do jogo. Então foi uma boa vitória do Corinthians contra o Atlético Mineiro, que não embala. Longe disso. Hoje o Atlético Mineiro pode virar o porteiro da zona do rebaixamento, posição que há muito tempo é do Santos, se o Santos derrotar o Vitória na Vila Belmiro. Porteiro, gostei dessa expressão. Porteiro, é bom. Eu gostei do Maicon, apesar do gol perdido pelo Maicon, eu gostei do Maicon no sábado também. Acho que o Maicon jogou bem. Segundo tempo, principalmente. É. Sim, jogou bem. PVC, esse jogo do Corinthians conseguiu se recuperar, né? Depois de uma sapatada no clássico contra o Santos. É um Corinthians que se reúne, que também teve ali uns bastidores agindo para que o Corinthians tem que dar uma acordada aqui e vence o Galo. Não que vencer o Galo hoje em dia seja uma tarefa muito árdua, né, gente? Não é isso. Mas deu uma resposta. O Corinthians tem que responder aquela foto. O Corinthians tem que jogar pela foto do... A risada do Memphis. E não é coincidência o Memphis ter jogado a melhor partida dele nesse mês, nesses últimos 2 meses, porque ele tinha que responder. Todo mundo viu que pegou mal. Tem uma outra coisa que aconteceu como consequência daquilo. Os 3 voltaram a jogar juntos e com os 3 juntos o Corinthians não perde. Eu ia fazer a conta, mas é o 10º jogo dos 3 juntos começando a partida e o time não perde. Com Garro, Yuri e Memphis juntos. Temos aí essa arte PVC que você preparou pra gente, nossa equipe preparei, também. Alguém preparou. Alguém preparou, nossa equipe maravilhosa. Ó. Corinthians com trio Gin, 15 jogos, 9 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Quase 70% de aproveitamento, 68,8%. 22 gols marcados com trio em campo e 14 gols sofridos. É um Corinthians realmente diferente quando esses atletas atuam juntos, PVC? É diferente, ele tem mais talento. A história, o Zé Martínez não voltou por causa da indisciplina, o Carrilho ainda não está pronto, mas está voltando. E a gente vai entender que o Corinthians na Copa do Brasil vai ser aquele Corinthians que a gente dizia na época da Copa do Brasil contra o Palmeiras, que os 11 titulares fazem um time muito forte. Né? O Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu ou Angileri, Ranieri, Maicon, Bidon, Garro, Yuri e Memphis. Esses 11, pode ter uma variação aqui, outra ali, jogar Angileri de terceiro zagueiro, Carrilho no Bidon, mas assim, é um time forte. É um time que pode ser campeão da Copa do Brasil, mas que nesse momento é o 12º do campeonato. Está ali brigando, 11º, 12º, 13º do campeonato. Hoje é 11º, né? O Grêmio está em 12º. Só que precisa voltar. 11º, né? Precisa voltar a acreditar. Aliás, tem uma galera com 36 pontos, né? Vasco, Bragantino, Corinthians e o Grêmio também. Mas alguns com o Vasco e o Bragantino tem um jogo a menos, tem 28, Corinthians e Grêmio tem 29. Mas o Corinthians está em 11º pelos critérios de desempate, né? Não pelo número de jogos, é pelo número de vitórias. Sim, né? Porque número de jogos não é critério de desempate. Estou só falando assim, que esses times têm uma chance de com o mesmo número de jogos, estar à frente. O Corinthians precisa voltar a jogar junto e acreditar que pode ganhar a Copa do Brasil. Aliás, a Copa do Brasil e Copa Sul-Americana vão ser tábua de salvação para muita gente, né? O Atlético está na porteiro, gostei dessa expressão, porteiro é boa mesmo. da zona de rebaixamento.
Mas pode ir para a Libertadores se ganhar a Sul-Americana. Amanhã joga contra o Independente Del Valle. Mas precisa se preocupar com o brasileiro também, né? Porque a coisa está complicada. Quer ver? A gente dá uma olhadinha na tabela aí, ó. O Galo, 15ª posição, 33 pontos, está na frente só do Santos. E o Santos joga hoje com o Vitória, né? Se o Santos vence o Vitória hoje, passa o Galo, vai a 34. E aí o Galo fica de porteiro, como disse Lucas Mussetti. Agora, aí, ó, a gente tá vendo a tabela aí, ó. O Galo como tá mal, ó. 15ª posição, 33 pontos. Santos e Vitória jogam hoje. Confronto direto. Se o Santos vence, passa o Galo. Então, uma situação bem complicada. Do outro lado, o Corinthians também nada bem, né? 11ª colocação com 36 pontos. Renan, a gente pensando nessa semana, né, foi uma vitória importante, né, tanto que o Corinthians estava com 33, somou esses 3 pontos que são muito valiosos. Mas o que aconteceu para o time mudar? Foi só a volta do trio Jim? Teve uma conversa, teve uma reunião para dar uma balançada aí depois daquela foto também? E tem uns bastidores aí também, né? Como é que o Corinthians está lidando com isso? Luísa, depois do jogo contra o Santos, a derrota que o Corinthians teve, o Ranieri falou bem pesado na entrevista pós-jogo e o Lucas Silvestre, o filho do Dorival, que é auxiliar dele, fala que o Corinthians estava dando muitas barrigadas, que o Corinthians é muito inconstante. O Corinthians ganha um, empata outro, perde. Perde, ganha um e depois perde de novo. Então, o Corinthians estava dando essas barrigadas. O que aconteceu, e até o Maicon fala isso na entrevista pós-jogo, eles, jogadores, se reuniram depois do Clássico e falaram, pô, o que está acontecendo? Eles disseram que se cobram muito, que conversaram internamente entre eles e falaram, o que está acontecendo? Por que a gente oscila tanto? A torcida tem até aquele papo de que os jogadores do Corinthians escolhem quando querem jogar, os jogos que eles querem jogar. E então, os jogadores se cobraram entre si, conversaram entre si e falaram, vamos ajeitar isso daqui, vamos ajeitar a casa, porque a gente não pode fazer bons jogos, apesar dos resultados não serem os melhores, contra Inter e Flamengo, ganhar do Mirassol, que é uma coisa que quase ninguém está conseguindo nesse brasileiro, e aí chega contra o Santos, o Corinthians é engolido no primeiro tempo, e no segundo tempo o Santos só controla o jogo, né? O Santos nem fez muita força no segundo tempo, e mesmo assim conseguiu ganhar o Clássico com sobras. Então teve essa conversa entre os jogadores se reuniram e claro que a volta do trio Jim, Yuri, Memphis e Garro juntos como titulares mexe um pouco também, mexe também um pouco na forma do adversário enxergar o Corinthians. O adversário quando vê esses 3 jogadores pela frente é totalmente diferente do que você vê um Corinthians desmantelado com jogadores reservas, com jogadores que não estão jogando tanto, o caso do Thales, do Romero, a época que tinha o Kaique ainda como titular ali quando estava todo mundo fora. Então isso também mexe, as coisas mexeram, a semana foi muito boa para o Corinthians em questão de treino, de preparação depois do Clássico, e aí com todo mundo disponível, todo mundo 100%, não totalmente 100%, mas podendo ser titular, o trio principalmente, o Corinthians deu uma animada, a vitória deu uma animada no clube.